Meu nome é Edson Moura, eu sou bancário aposentado do Itaú, eu sou ex-dirigente sindical da Federação dos Bancários e eu sou mestre e professor em História e eu fui atingido pela enchente de 2024. Meu nome é Giovanni Zorda Batiston, eu sou funcionário da Caixa Econômica Federal de Eldorado do Sul e fui um dos pilares que ajudou na reconstrução da agência e da cidade de Eldorado do Sul. Meu nome é Carla Alves, eu era bancária do Banrisul e eu fui atingida nas enchentes de 2024. Eu sou a Silvia Favaretto França, tenho 47 anos, fui vítima da enchente de maio de 2024. Meu nome é Annelise, eu trabalho na Caixa há 11 anos, tenho 30 anos de idade e eu fui atingida pelas enchentes de maio de 2024. Eu sou a Sandra, trabalho no Banco do Brasil, na PSO Canoas e fui atingida pelas enchentes de 2024. Eu sou a Martina, trabalho no Sind Bancários, atuei na linha de frente da Cozinha Solidária do Sind Bancários. Meu nome é Yara Regina, eu tenho 60 anos de idade e eu fui bancária, trabalhei no Banco Itaú e com 53 anos eu me aposentei. No dia da enchente, nós soubemos que estava vindo uma chuva muito grande e nunca havia entrado água na minha residência. Eu sou moradora do bairro Central Park, aqui do bairro Mato Grande, aqui de Canoas. Eu resido aqui há 22 anos. Nunca tinha chegado água, enchente, alagado rua, nunca nesse período que eu moro aqui. O meu bairro foi o primeiro bairro na cidade de Canoas a ter a notificação de pedido de evacuação. Eu, com 30 anos de idade, nunca tinha escutado um pedido de evacuação. Então, para mim, aquilo era completamente novo e sem nenhuma crença de que aquilo era, de fato, necessário. A gente foi informado pela prefeitura e pelo governo do estado, a gente foi informado, mas essa informação veio de forma muito negligente, foi muito vago. Tanto a gente como as autoridades subestimaram a velocidade da enchente, entendeu? A gente não acreditava que ia ser que a água ia subir tanto e tão rápido. Na verdade, a princípio não houveram avisos e não estava chovendo tanto no dia em que a minha casa foi atingida. Na sexta-feira de maio, eu não me lembro ao certo o dia que foi, começou a vir uma aguinha assim na rua. Os gestores nos avisaram que não viessem a Porto Alegre, que aqui já estava bem alagado. Que a gente não viesse, que não ia ter transporte para voltar e não ia ter como sair depois. A gente não acreditava que seria uma enchente, a gente acreditava que seria uma chuva muito forte. Então, nós começamos a subir as coisas de dentro da nossa casa. Como 9 horas da manhã, né, começou a função, o pessoal do Exército sinalizando, né, eu comecei a colocar as coisas pequenas, que eu tenho uma parte da casa que tem 2 pisos, e joguei tudo para cima. Subiu que meio-dia a gente teve que abandonar com tudo que a gente pôde tirar, assim, a gente tinha um carro já naquele tempo, mas cada um não podia levar mais que uma mochila com as coisas pessoais, bem pessoais mesmo. A roupa ficou, os eletrodomésticos ficaram, tudo ficou para trás, a gente só saiu a gente, a roupa do corpo, algumas coisinhas ali e os animais. Só deu tempo assim de pegar os documentos, umas 2 peças de roupa e a cachorrinha e um brinquedinho da cachorrinha e sair. Quando a água começou na rua a se aproximar do portão da garagem, daí nós resolvemos subir a minha mãe de 94 anos e os pets.
Nesse meio tempo, né, a água começou a cada vez mais subir. Daí o meu esposo subiu, meu filho subiu, e daí foi aquilo. Começou a água a vir, vir, vir. Quando chegou assim umas 6 horas da tarde, a rua estava toda coberta e as pessoas atônitas na rua, porque não sabiam para onde ir, o que fazer. E eu me encontrava num desespero, num choro, meu filho, todo mundo apavorado. E aquela noite ninguém dormiu. Foi simplesmente um filme de terror. E na minha concepção, a água viria pelos lagos, né? Ah, tem um riachinho ali, outro riachinho ali, a água vai vir, eu vou enxergar a água vindo. Quando eu enxergar a água vindo, quer dizer que há um sinal de que vai se confirmar essas previsões. A água estava vindo por baixo da cidade, por baixo do bairro, né? Então, estava saindo, assim, jorrando pelos bueiros. E aí o desespero começou a bater. A água na minha casa foi acima da minha altura, em torno de 1,70 m, 1,75 m, mais ou menos. Na minha mãe, passou de 2 metros. Quando eram umas 10h30, mais ou menos, eu vi que aquele troço começava a aumentar, indo. Eu comecei a me dar uma coisa, comecei a ficar preocupada. Vim correndo para casa e comecei a jogar as coisas para cima. Que naquele tumulto, né, que eu lembrei, porque a tua cabeça passa tanta coisa naquele momento que tu não consegue ter uma clareza das coisas, não tem, é impossível, é muita coisa que te passa na tua cabeça. Enfim, eu não sei explicar, é um turbilhão de emoções. Sensação total, assim, de desamparo, porque a gente nunca tinha passado por uma coisa dessa, assim, uma tragédia desse tamanho, assim. Tudo ficou lá e praticamente nada do que ficou pôde ser aproveitado. Tudo. Ficou tudo muito sujo, muito... A gente perdeu praticamente tudo que a gente tinha ali. A gente pensava que no outro dia já estaria tudo, que a água ia subir no máximo até o joelho, mas na verdade ela subiu 2 metros de altura, em 3 dias, rapidamente. Então a gente pensava que no outro dia já estaria de volta aqui e estaria tudo conservado, não teria destruído nada. Foi terrível, né? Porque ali a gente sabia que tinha ficado carro debaixo d'água, tinha ficado moto debaixo d'água, televisão, tinha atingido televisores, computadores, tudo. A gente levantou as coisas, mas não foi suficiente. A gente vê a geladeira que estava nesse canto aqui foi parar lá do outro canto, um sofá ficou pendurado em cima de um troço, parecia um cenário de guerra, parecia que tinha sido detonada uma bomba ali. Uma coisa fantástica, dantesco. É o termo que eu tenho para usar. Agora vem o pessoal lá. Enquanto Pega os gestores. vai embora tudo. Quando eu entrei na minha casa, eu me deparei com a minha fragilidade, a minha vulnerabilidade de ver, não é só bens materiais, né? Então é de ver tudo que eu tinha construído até aqui na minha vida, o quarto do meu filho, os livros do meu filho. Então, ver tudo destruído foi destruidor. E eu senti, de fato, as minhas pernas caírem, assim, minhas pernas tremeram. Eu não tinha sentido isso até então. A sensação
quando eu cheguei dentro da minha casa, assim, a sensação pior que eu tive foi que eu não tinha mais a minha referência, o meu canto. Não tenho mais. Tipo, pra onde que eu vou? Isso aqui não é minha casa. Não é o que eu construí, o que nós trabalhamos, o que nós batalhamos para ter. Parecia que tu não tinha o teu ponto de referência mais. Isso foi a pior sensação que eu tive. A cidade de Eldorado do Sul teve 95% da cidade afetada pelas águas. A água bateu mais de 5 metros de altura. Muita gente perdeu tudo, muita gente perdeu vida. Eu me emociono até em pensar nisso, porque muita coisa se perdeu. Muitas pessoas que eu conheci se perderam lá, assim, perderam tudo. A vida delas foi perdida em questão de horas. Então, a água ela subiu muito rápido. Então, a gente subestimou e, num primeiro momento, a gente se mudou para um lugar mais alto, uma casa mais alta, de 3 andares, mas o que não impediu que a água cobrisse toda a minha casa aqui. Então, quando a gente se deu conta que foi no dia seguinte, já estava tudo coberto, praticamente toda a casa coberta de água. E foi muito rápido. Foram 31 anos de batalha para deixar minha casa do jeito que ela era. Eu levei minha vida inteira de bancária, reformando a minha casa da menor maneira possível, botando porcelanato em tudo, cozinha sob medida, quarto do meu filho. Aquela agência é um pedaço da minha vida. Foram 10 anos, cara. Eu reconstruí ela em novembro. Junto com, obviamente, com o gerente geral. E quando eu vi as fotos depois, como se tivesse arrancado um pedaço de mim. Isso doeu. Porque se ela ficou daquele jeito, no meu ser, eu pensava como é que ficou a casa dos terceirizados que trabalham pra gente. A gente está vivendo um caos e eu preciso ajudar as pessoas. Preciso. Então, eu vim para o sindicato, cheguei aqui e várias pessoas chegando ao mesmo tempo também. Eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu quero ajudar. Então, a gente foi selecionando o que cada um, né, sabia fazer, o que gostaria também de fazer, né, para contribuir. Então, a gente foi, cada um fazendo o que sabia de melhor e o mais importante, cada um, assim, doando muito amor, assim, muito afeto. Em cada tampinha, assim, da nossa marmita, a gente escrevia, é impossível não se emocionar. A gente escrevia, né, com carinho, sim, de bancários. Porque, né, a gente pensava que a gente tem que alimentar as pessoas, mas ao mesmo tempo a gente também precisa, né, dar carinho, dar um afeto num momento tão difícil. Quando esses resgates se acalmaram, então as pessoas já estavam nos abrigos, né, estavam abrigadas, a dinâmica das refeições ali, do apoio estava acontecendo. Então os governos federal e estadual começaram a anunciar as medidas de apoio financeiro à população. E aí a Caixa começou a ser protagonista nesse momento, né, dentro do Estado, porque foi através da Caixa que os benefícios sociais foram pagos.
Quando eu cheguei na agência Canoas, a agência central, principal de Canoas, era a única, só tinham 2 agências abertas naquele momento, uma delas era a Canoas. Eu comecei a conduzir mutirões de atendimento que a Caixa foi fazendo dentro dos abrigos, dentro de shoppings, porque como a gente teve agências atingidas, que estavam fechadas, a Caixa precisou ampliar a sua rede de atendimento para que as pessoas pudessem ter acesso ao atendimento de maneira digna e não ficar 5 horas numa fila, né? E tudo montado muito rápido, assim. Então, rapidamente tinha uma estrutura com mesas de atendimento, a gente bolou formas de atender os prédios através de senhas, então a gente fez uma organização, assim. Acho que todo o impacto da calamidade foi isso, assim, né? De como as pessoas puderam se organizar muito rapidamente com os recursos que tinham. O pós-enchente, aí foi aquela situação dos colegas trabalhando em container, os clientes ou as pessoas de Eldorado que precisavam da Caixa, porque era a Caixa que estava fazendo o pagamento dos auxílios reconstrução, enfim, eles estavam sendo atendidos num container. Desse momento em diante, eu trabalhei por 6 meses, junto com o sindicato, depois junto com a diretoria da Caixa, para que a gente pudesse dar um conforto para as pessoas. Pelo mínimo que fosse. A ideia era, tu passou por uma desgraça, tu passou por um incidente, tu passou por uma situação horrível, eu tenho que te tratar com dignidade, você tem que ser digno em algum lugar. E eu falava, nós da Caixa temos que dar a dignidade para as pessoas de volta. E isso foi um outro momento muito bom, quando a gente reinaugurou a agência lá em Eldorado do Sul. A palavra que eu tenho para definir a sensação é incerteza, sabe? Porque cada vez que cai um chuvisqueiro, a gente se apavora, a gente já começa a pensar, e agora, como é que... Nós não temos como tirar as coisas todas, né? E a incerteza também, ela se reflete na atitude dos governos, sabe? Do governo municipal e do governo estadual, que muito pouco contribuíram, e a gente não vê assim, uma movimentação no sentido de recuperar comportas, de aumentar a altura do dique, né, para uma medida preventiva. Aliás, nunca houve, né? Não houve manutenção, por isso que rompeu-se comportas, uma comporta bem próxima que se rompeu. Então, é uma negligência muito grande, então, por isso, a gente vive na incerteza. A questão não é se vai acontecer novamente, mas a questão é quando vai acontecer novamente. Medo, muito medo. Eu tenho muito orgulho, eu e a minha esposa, da gente ter recuperado a maioria das coisas, né? Muita coisa a gente recuperou, mas ao mesmo tempo eu tenho medo. Será que na próxima a gente vai ter esse ânimo, essa coragem, essa vontade de tentar se reerguer, ou a gente vai simplesmente cair e não vai poder se levantar mais? Isso que aconteceu é um exemplo que mostra que nada é feito. É bueiro entupido, é bomba que não funciona. Uma cidade como Porto Alegre não pode ter bombas estragadas. Não se pode pensar que não vai acontecer. As comportas do Guaíba ali estavam tudo emperrado, estava sem manutenção. Vai acontecer de novo. Então, acho que o que eu gostaria de deixar claro é o seguinte: vamos botar a mão na consciência, vamos pensar em fazer alguma coisa com relação a isso. Não vamos deixar as pessoas sofrerem de novo, porque o sofrimento é muito grande. E a gente sente. Quem não sente não é humano. Muitas vezes a gente não precisava ser ajudado com nada material, era conversar, alguém te ouvir, né, sobre o que está acontecendo, e a organização também, a gente se organizar como comunidade, como grupo, né, que a gente adquiriu algumas coisas em compras coletivas. Então, sozinho é mais difícil, e em grupo, unidos, a gente consegue muito mais longe, né? Olha, eu acho que a gente não agradeceu o suficiente, a gente nunca vai agradecer o suficiente toda a solidariedade que a gente recebeu do Brasil inteiro. Muitas lições, claro, para a gente ficar mais atento, assim,
aos avisos da natureza, né, muitas lições, e fica para mim assim um agradecimento, porque se foram os bens materiais, mas eu não perdi ninguém, muita gente perdeu.